Olá, turma. Seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia, né? Professor Robson na área. Nós iremos dar continuidade ao assunto da aula passada sobre os domínios naturais e ameaça. Só a conclusão, né? Apenas a conclusão, porque não tem mais muito que se alongar esse conteúdo, certo? Vamos entrar aí para concluir ele, para vocês ficarem afinados para as atividades. Perfeito? Vamos lá. Bom, primeiro falar, né, as unidades de conservação. Além da proteção dos biomas e, consequentemente, da biodiversidade, ou da riqueza, ou do patrimônio ambiental brasileiro, as unidades de conservação da natureza possuem grande importância para povos indígenas e comunidades ribeirinhas. É, comunidades ribeirinhas, ou tradicionais, comunidades tradicionais, ribeirinhas, pescadores, artesanais, seringueiros e etc. Pois o modo de vida desses grupos sociais possui estreita relação e dependência da natureza. O conhecimento do bioma onde vivem contribui para a sua preservação. Ao conhecer o bioma, saber ali o que se plantar, como se pesca, como tirar o alimento da terra, né, faz com que esses povos tenham mais amor à terra. E as unidades de conservação trabalham junto em prol de um bem comum, né, a manutenção do meio ambiente. Se tem alguém que pode ser considerado os defensores da terra, são os próprios índios e as comunidades ribeirinhas que estão ali defendendo o seu meio de vida, sua alimentação. Então, deles tem que ser a defesa. E aí ele mostrou aquele mapinha que a gente já viu lá, né? De cada domínio, onde é que está o Parque Nacional, a Reserva Biológica, Floresta Nacional, área de proteção ambiental, estações ecológicas e que a gente já viu na outra aula, mas é bom refrescar a memória, porque geralmente esses mapinhas é danado para cair nas provas, né, nas atividades. E aí é bom a gente ver aqui, ó, sobre a Floresta Nacional, como ela está, olha como ela está bem espalhada pelo Brasil, né? Em vários lugares você consegue encontrar áreas de proteção. Geralmente agora aí a gente tem pouca, né? Estão bem uma área que tem maior a imensidão verde no caso, né? Deveria ter mais área de proteção, mas não tem. Isso é ruim porque a gente sabe como a Amazônia vem sofrendo com desmatamento, né? Com depredação da fauna e da flora, e o que torna isso complicado para o próprio homem no futuro, né? E aqui do outro lado tem os Parque Nacional, Reserva Biológica e Reserva Extrativista. Lembrando, extrativista e lembrar de como elas são espalhadas pelo Brasil. É bom saber disso porque numa prova geralmente é preciso você saber ler a legenda, identificar dentro do mapa. Como está bem explicado aí, você consegue perfeitamente associar. A cor, ela já diz o que é, se olha dentro do mapa enquanto a cor e resolve o questionamento, certo? Mas vamos continuar a aula. Paisagens e estereótipos, né? As paisagens geográficas mostradas em folhetos e anúncios turísticos, por exemplo, são associadas a mensagens atrativas: paraísos tropical, hospitalidade sem igual, povo festeiro e alegre, cerrado de flores exóticas, Pantanal mais bonito, pôr do sol mais bonito pôr do sol, a Amazônia, o pulmão do mundo, além de muitas outras, né? Em verdade, os folhetos turísticos
apresentam apenas um aspecto das paisagens. Não há neles referência sobre a degradação das paisagens realizada pela ação humana irresponsável, desmatamento, destruição da biodiversidade, etc. E sobre as condições de vida da população que nelas vive. Ou seja, faz-se toda a propaganda, constrói algo fazendo com que quem está lá acredite e venha, mas não mostra a degradação que deixa o local, né? É aquele caso de esconder para não perder o cliente, né? Chama, olha que são slogans bem interessantes: a Amazônia, o pulmão do mundo, o Pantanal mais rico pôr do sol. Mas quando você tem atividades humanas nessas áreas, os próprios animais eles começam a sentir esses impactos, né? Aí do lado nós temos uma foto da floresta queimando. Isso são consequências da mão do homem. Isso são consciência de não se trabalhar uma visão mais realista, e sim essa visão futurística de venda, né? Você já deve ter observado que os meios de comunicação estão presentes em nossas vidas diariamente e influem inclusive no nosso modo de pensar. Quando ele traz esses anúncios sobre a floresta, ele muda o jeito de pensar do cidadão. O que antes era para ele algo que não é inimaginável, né? Quando começa a ver tantas propaganda de algo, instiga ele a ir àquele local, a conhecer, né? E o que é ruim, que vai destruir o meio ambiente ali, né? Bom, falando sobre isso, vamos ver aqui, um resumo da aula, né? Não dessa, mas das duas, tanto a da passada com essa. O Brasil possui 7 domínios morfoclimáticos: o amazônico, a caatinga, os mares de morro, Araguaia, pradarias e faixa de transição. Essa grande biodiversidade se deve a vários fatores geográficos, climáticos e hidrográficos de relevos, né? Essa diversidade produz a fauna e flora de um jeito que ela, de região em região, ela se modifica, ela se transforma, né? Até porque uns têm abundância de chuva, outros têm menos chuva, outros têm um frio mais intenso, e cada tipo de planta e animal que se adapta àquele clima, àquele relevo, àquele tipo de fauna. Por exemplo, no Cerrado nós temos animais que vivem em lugares que as plantas não é, vamos dizer, o local mais ideal para se esconder, mas eles conseguem sobreviver, né? Várias dessas paisagens naturais já passaram por grandes transformações: desmatamentos, queimadas, soneamento e etc. Então a Mata Atlântica está aí já indo para o beleléu, e a floresta amazônica, infelizmente, o homem não tem se dado importância o pulmão do mundo, né? A gente sabe que o desmatamento que hoje está acontecendo lá está influenciando o clima ali para o sul-sudeste, porque a umidade não está levando a tal dos rios voadores, que as nuvens que carregam a umidade e que produz chuva, né, saindo da Amazônia. No Brasil temos uma legislação ambiental bem moderna para a proteção e conservação do meio ambiente, mas nem sempre ela consegue, como é que se diz, proteger como deveria. As leis existem, mas não são cumpridas. Empresas que são multadas nunca pagam, né? Madeireiras que hoje fecha, amanhã abre novamente. Os garimpos clandestinos. Tem lei, mas não se aplica como se deveria aplicar, né?
A existência de uma unidade de conservação é importante para a preservação e conservação dos recursos naturais. E vou mais, dos povos, né? Os indígenas, os ribeirinhos. Tudo isso, as unidades de conservação ajuda a manter. Porque se não tiver onde o índio pescar, onde o índio caçar, como o índio vai sobreviver naquele local? Ele quer um local onde ele possa dominar tanto a fauna e a flora com o mínimo de dano possível no meio ambiente, com o mínimo possível. Porém, é importante que todos contribuam com ações sustentáveis para diminuir os impactos ambientais. Sim, se cada um fizer a sua parte, se cada um trabalhar do jeito que tem que ser trabalhado, respeitando a terra, respeitando a fauna e a flora, nós vamos viver muito tempo dentro desse mundo, né, que possibilita a vida. O homem ele tem sido destruído do seu lar. E o preocupante é que tudo isso, das leis e tudo mais, não consegue parar essa destruição. Então, e aí foi um resumo do que a gente viu. Os 7 domínios morfoclimáticos. Se cair numa prova lá, você já sabe quantos domínios o Brasil tem. 7. Lembra? 5 mais 2, 7. E aí você vai lembra da Amazônia, a Caatinga, né? Os mares de morros, que é um nome bem bonito. Araucária, né? Pradarias e faixas de transição. Bem facinho, consegue lembrar, né? Aprendeu, não esquece. Decorou, capaz de esquecer. Então vamos se preparar. Mais dúvida, vocês pegam essa aula, pega outra aula, reprisa, faz aquelas anotações, espera o dia da prova aí, 10 para todos, né? Então aqui eu fico, espero que vocês tenham entendido que foi só um resumo, a conclusão da aula, né, sobre os domínios, ok? Então fico esperando vocês numa próxima aula. Tchau, tchau, até breve.